Pediatra, se tem uma coisa super comum que acontece no meu consultório, onde eu atendo também como hematologista, é encaminhamento de pediatra que não consegue interpretar as hemoglobinopatias no teste do pezinho. Eu sei que aquilo parece uma sopa de letrinhas, mas hoje eu vou conseguir, espero que eu consiga, depois vocês vão me contar aqui nos comentários, eu vou conseguir decifrar essa sopa de letrinhas do teste do pezinho para vocês aprenderem a interpretar todas as hemoglobinopatias. Só me apresentando aqui novamente, eu sou a Julie, pediatra, hematologista infantil, pediatra de consultório e uma das fundadoras aqui do PDC. E aqui nesse canal, a gente está super disposta a mostrar para vocês toda a puricultura, a gestão, o marketing que vocês precisam para se tornarem referências aí no consultório de vocês. E vamos começar então da seguinte forma, gente. Eu vou dividir esse vídeo em mais ou menos ali 2 etapas. A gente vai para o conteúdo e volta um pouquinho para o conteúdo, mas que vocês vão perceber ao longo do vídeo que vai fazer muito sentido na cabecinha de vocês. Então vamos lá, gente. Teste do pezinho, hemoglobinopatias. Eu vou me atentar a isso. Não vou falar das outras doenças, porque não tem como falar tudo isso aqui hoje. Vamos lá, gente. Qual que é? Vamos raciocinar. Qual que é a hemoglobina mais comum, em maior quantidade, em um feto, gente? Vamos lá, hemoglobina fetal. Então, a primeira letra que aparece no teste do pezinho sempre tem que ser hemoglobina fetal. Vai aparecer lá a F, porque é a hemoglobina mais presente no bebezinho quando ele nasce. E a segunda hemoglobina mais comum é a A. Então, qual que é o padrão normal de teste do pezinho? FA, hemoglobina fetal. E a primeira letra que aparece é sempre a hemoglobina que tem maior quantidade. E a segunda letrinha que aparece é a segunda hemoglobina que tem maior quantidade. Então, FA. Aí, se a gente for começar a pensar nas hemoglobinopatias, eu vou dar o exemplo aqui do traço falciforme. Então, no traço falciforme, gente, eu tenho o quê? Um pai ou uma mãe normal, ou seja, hemoglobina AA, e um pai ou uma mãe que é traço, ou seja, ele é AS. E essa criança, então, ela herdou uma hemoglobina A de um dos pais, uma hemoglobina S do outros pais. Então, essa criança, ela é AS. Como será que vai aparecer essa informação no teste do pezinho? Então, qual que é a primeira letra que sempre vai aparecer, gente? Hemoglobina fetal, que é a primeira que tem maior quantidade. A segunda que vai aparecer é hemoglobina A, porque ele é traço. Então, ele tem mais hemoglobina A do que hemoglobina S. E em terceiro, vai aparecer a S. O mesmo serve para o traço C. Aquelas crianças que têm traço de hemoglobinopatia C. Elas vão ser como? FAC. Conseguem entender agora como fica muito mais fácil de lembrar? Não precisa decorar essa ordem. É só entender que a hemoglobina que vem primeiro é a que tem em maior quantidade. E aí, se a gente for passar para um paciente que tem anemia falciforme, que ele é SS, eu vou ter hemoglobina A, gente, vamos raciocinar aqui comigo. O pai e a mãe são traço falciforme. Ele herdou a hemoglobina S dos dois. Então, ele só vai ter hemoglobina S. Como vai ser o meu teste do pezinho, gente? Fetal, sempre em primeiro lugar, e depois o S. Eu não tenho a hemoglobina A, porque esse paciente, ele é anemia falciforme, ele tem a doença. E aqui serve o mesmo raciocínio para a hemoglobinopatia C. Se a criança é filha de pais portadores de traço C, ela herdou a hemoglobina C de cada um, então ela vai ser FC no teste do pezinho. Tá ficando claro para vocês? Depois vocês comentem aqui comigo, por favor, tá? Agora, dando seguimento, a gente tem também as junções das hemoglobinopatias. Então, existe uma hemoglobinopatia, gente, que é doença falciforme SC, ou seja, é a mistura do S com o C, onde o pai ou a mãe é traço S, o pai ou a mãe é traço C, a criança pega o S de um, o C do outro, e aí ele vai ser doença falciforme SC. Como que ele vai aparecer no meu teste do pezinho, pessoal? Sempre fetal em primeiro lugar, então hemoglobina aparecendo ali o F, depois o S e depois o C, consequentemente. Eu não tenho hemoglobina A também, porque essa criança também é portadora de doença falciforme. Ela não é traço. O traço a letra A só vai aparecer no traço. Agora, quando a gente dá seguimento nas hemoglobinopatias, a gente tem também o quê?
as talassemias. E talassemia, gente, a gente tem a alfa e a beta. Vamos recordar um pouquinho, então, sobre as talassemias, porque sem entender também a fisiopatologia da talassemia, vai ser difícil vocês entenderem o teste do pezinho depois. Se vocês entenderem isso, vai continuar só na decoreba, e não é a nossa ideia com o vídeo de hoje, é que vocês entendam realmente o que tem por trás daquelas letrinhas do teste do pezinho. Então, alfa-talassemia, gente, é uma hemoglobinopatia quantitativa. Eu tenho uma diminuição na produção da cadeia alfa da globina. Então, se a minha hemoglobina normal, ela é composta por 2 cadeias alfas e 2 beta, lembram disso, gente? Ó, voltar lá na faculdade, hein? Então, são 2 alfas e 2 betas. Se eu diminuo a produção de alfa, eu vou ter uma quantidade menor de hemoglobina sendo produzida mesmo. E aí, na alfa-talassemia, gente, o que é de interessante, de diferente? Vamos recordar, a transmissão dela, né, essa hereditariedade da talassemia, ela é feita por duplo alelo, não por alelo único. Porque geralmente a gente pega o quê? Um gene do pai, um gene da mãe. Não é assim? Na alfa-talassemia, a gente pega 2 genes do pai e 2 genes da mãe. Então, a gente tem 4 classificações aí de alfa-talassemia. A gente pode ter deleção desses 4 genes, a gente pode ter deleção de apenas um gene, e aí eu vou ser apenas um portador assintomático, onde muitas vezes não tem anemia, só uma microcitose. Eu posso ter deleção de 2 genes, e aí a pessoa é traço de alfa-talassemia, onde já vai ter uma anemia mais leve e mantendo uma microcitose. Eu posso ter deleção de 3 genes, e aí a criança vai ter uma doença que a gente chama de doença da hemoglobina H, é uma anemia mais importante. E se eu tiver deleção dos 4 genes, eu tenho então hidrópsia fetal, que é incompatível com a vida. E por que eu tô falando tudo isso da talassemia, gente? Porque vamos raciocinar. Se eu produzo menos cadeia alfa, lá quando sou feto, que estou produzindo hemoglobina fetal, e a minha hemoglobina fetal, ela é composta por 2 alfas e 2 gamas, então diferente da hemoglobina A1, que são 2 alfas e 2 betas, gente, a hemoglobina fetal são 2 alfas e 2 gamas. Se eu não tenho alfa suficiente para juntar com as gamas, o que acontece? Sobra gama. E a gama começa a se juntar entre si, formando um tetrâmero de gama. E o nome dessa hemoglobina, gente, é hemoglobina Bartz. Por que é importante saber isso? Porque é justamente essa hemoglobina Bartz que vai aparecer no nosso teste do pezinho. Então, quando vocês virem uma criança que tem hemoglobina fetal, hemoglobina A, mas também aparece Bartz, ela é FA Bartz, já saibam que essa criança é portadora de alfa-talassemia. Aí, através, né, dos hemogramas, através do acompanhamento da criança, a gente vai definir se é um portador assintomático, um traço ou uma doença da hemoglobina H. Mas é para vocês lembrarem do porquê que aparece essa Bartz. E lógico, a criança nasceu, essa hemoglobina Bartz, ela vai sendo hemolizada, ela não é mais produzida, porque a produção de hemoglobina fetal depois do nascimento, ela cai, e aí ela desaparece. Então, não é uma hemoglobina que a gente vê depois, né, em uma eletroforese de hemoglobina, enfim, depois a gente não encontra mais a hemoglobina Bartz, ela só aparece no teste do pezinho. Por isso que nós, pediatras, gente, temos que sempre ver o teste do pezinho. Porque se a gente não vê essa informação lá no nascimento, provavelmente a gente vai perder isso aí depois, e a criança pode até ficar sem diagnóstico. Então, fica a dica aqui, a lembrança para vocês. Agora, indo para a beta-talassemia, a gente vai ter, então, a transmissão por alelo único. Um gene do pai, um gene da mãe. Então, ou eu sou heterozigoto, que é o traço talassêmico de beta-talassemia, ou beta-talassemia minor, ou eu sou homozigoto, quando eu tenho a deleção dos 2 genes. Aí eu posso ter ou a beta-talassemia intermédia ou a major. Agora, vamos voltar no nosso teste do pezinho. Hemoglobina fetal, gente, acabei de explicar para vocês. Hemoglobina fetal, ela é composta por 2 cadeias alfas e 2 gamas, ou seja, ela não tem beta na composição. Então, se eu tenho beta-talassemia e produzo menos cadeia beta, não vai afetar em nada a produção da minha fetal. Então, eu vou continuar tendo ali a letra F em primeiro lugar. E qual que é a segunda letrinha da segunda hemoglobina mais comum? A hemoglobina A. Essa hemoglobina A, apesar dela estar sendo produzida em menor quantidade, porque a hemoglobina A são 2 alfas e 2 betas, ela ainda assim vai aparecer no meu teste do pezinho. Isso significa o quê, gente? Que eu só consigo fazer diagnóstico de beta-talassemia depois. Ela não aparece no teste do pezinho. Então, beta-talassemia minor, principalmente, tem teste do pezinho normal.
eu só vou fazer diagnóstico depois da eletroforese com um aumento da hemoglobina A2 acima de 3,5%. E por que eu vou ter aumento de A2 na eletroforese? Porque se eu diminuo a produção de A1, porque eu tenho falta de beta, vai sobrar a alfa dessa minha hemoglobina A1 e essa alfa sobrando se junta com as cadeias delta da hemoglobina A2. Gente, olha que lindo! Olha quando a gente entende, né, o que tem por trás dessa sopa de letrinhas, como eu falei, fica muito mais fácil para a gente entender e parar de decorar de uma vez por todas, tá? Agora, se você encontrar um paciente que só tem hemoglobina fetal no teste do pezinho, corre. Tô brincando, gente, não corre não. O que vocês vão fazer? É sinal que essa criança tem uma doença grave de produção medular de série vermelha. Então, se tem só hemoglobina fetal no teste do pezinho, você já peça um hemograma com reticulócitos e encaminhe para o hematologista no dia seguinte. Se não conseguir no mesmo dia, essa criança precisa ser investigada e acompanhada desde muito cedo, porque ela pode desenvolver uma anemia grave logo nos primeiros dias de vida. E aí, gente, a gente pode misturar mais ainda, né? Porque no Brasil, gente, graças a Deus, aqui é tudo junto e misturado mesmo. Então, a gente tem pai com traço talassêmico e mãe com traço falciforme. Aí a criança é uma S-beta-talassemia, uma S-alfa-talassemia. Isso existe demais, vocês não têm ideia quanto. E no teste do pezinho já vai aparecer. Então, uma criança que é FS-Barts é uma criança que tem S-alfa-talassemia, desculpe. Agora, uma criança com FS, ela pode também ser uma S-beta-talassemia. Às vezes, até pode aparecer FSA. É comum, inclusive, então fica também a dica aqui para vocês. Se aparecer FSA no teste do pezinho, acende uma luzinha, porque pode ser um paciente S-beta-talassêmico, falciforme com talassemia. Gente, vocês conseguiram entender? Deu para dar uma clareada nesse assunto? Pois é um assunto complicado mesmo, para quem não está habituado a ver isso todos os dias. Por isso que dentro do PDC, a gente construiu com muito carinho o PDC Especialidades. O PDC Especialidades, ele é todo feito por especialistas, com os principais temas de cada especialidade, para que você, pediatra de consultório, tenha uma noção básica das principais patologias de cada especialidade, para que você não se sinta perdido quando pegar um teste do pezinho desse, sem saber o que fazer. Então, se você quiser se aprofundar também um pouquinho mais em cada especialidade, para sentir mais segurança aí no seu consultório, eu tenho um convite para te fazer. Vem conhecer o PDC e também o PDC Especialidades, porque eles foram construídos justamente para te trazer essa segurança, essa confiança de pegar um teste do pezinho e orientar a família. Porque vocês não têm ideia do quanto de paciente que eu recebo no consultório, onde a mãe fala assim para mim: doutora, eu perguntei o que era traço falciforme, o pediatra nem soube me dizer, falou que não tinha nem ideia do que se tratava. Infelizmente, isso existe. E quem é PDC, quem é pediatra de consultório raiz, não passa por isso. Pelo menos o básico para orientar a sua família, você vai saber. Lógico, você pode encaminhar para o especialista para fazer as orientações e o acompanhamento, mas pelo menos você vai ter a segurança de encaminhar da forma certa e na hora certa. Gente, e se essa aula aqui de hemato foi útil para você, não esqueça de dar o seu like, que para a gente é muito importante. E claro, compartilha, gente. Esse tipo de conteúdo a gente tem que compartilhar com o maior número de colegas possível. A gente precisa se unir como especialidade. Eu não tenho que ficar competindo com meu colega que eu sei mais do que ele, então eu vou atender mais do que ele, não. Aqui a gente joga o jogo infinito. O jogo onde todo mundo ganha, onde todo mundo tem espaço para crescer. Então, toca aqui nesse botão, gente, de compartilhar e compartilha com vontade no seu grupo de WhatsApp da residência, do hospital, dos amigos, enfim, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito o colega.